Você sabe que o Fred falou em arrependimento e o Ronaldo Fenômeno, que é o homem lá do Cruzeiro, tem um arrependimento revelado recentemente. Aliás, foi no Boleiragem com o Roger Flores e o Caio Ribeiro. Foi liberar o Fábio, o goleiro Fábio. E o Fluminense mostrou para o mundo que um goleiro... O Fábio tem quem? 42. Que o Fluminense mostrou para o mundo que um cara naquela posição, com 42 anos, pode jogar em alta performance como o Fábio jogou. Como é que foi isso para você, essa aposta? Bom, vamos lá. Essa é uma, assim, eu não falo muito sobre contratação, até porque tem a parte técnica, enfim, mas essa eu posso dizer a você que foi uma contratação, assim, que eu banquei, assim. Essa contratação é minha, assim, essa contratação é minha, porque eu sempre admirei esse cara, assim, sempre jogou contra nós, né? Ele foi um dos caras mais injustiçados, não indo para a seleção sem brasileira dúvida alguma, nas melhores fases da carreira. Sem dúvida alguma. E aí saiu a notícia de que ele havia, enfim, saído do Cruzeiro e eu sempre admirei ele no sentido amplo. Como atleta, como jogador, como ser humano, sempre achei ele de uma sobriedade, assim, sabe? A gente perdeu uma classificação em 2019, eu não era o presidente ainda, eu estava concorrendo ainda na eleição, era candidato. Perdemos a classificação da Copa do Brasil lá. Ele pegou, salvo engano, um pênalti no tempo normal e uns pênaltis na disputa de pênalti. E eu olhava aquele goleiro e dizia, pô, esse goleiro é um goleiro que eu gostaria de um dia ver no Fluminense, enfim. E mais sinceramente, jamais achei que ele fosse sair do Cruzeiro, prestes a completar. É porque eu tenho uma característica de repatriar os ídolos, né? Eu fui buscar esse cara de volta, eu trouxe o Marcelo de volta, não sei se você sabe disso, o Fluminense tem vários... Vai trazer o Thiago Silva de volta. Se Deus quiser. A gente tem vários jogadores, ex-jogadores do clube que trabalham no Fluminense hoje, se prepararam para isso. Isso é uma das coisas que também é importante hoje em Xerém. A gente trouxe jogadores que foram campeões pelo Fluminense, que começaram em Xerém e foram campeões, e hoje trabalham em Xerém para mostrar ao jogador também Diz o nome deles aí. O Cadu, por exemplo. O maior hoje, assim, que é uma referência. É um pilar hoje pra gente, é o Marcão. Sim. Que tá na seleção sub-20. Exatamente. Né? A gente trouxe jogadores que foram feitos em Xerém e trouxe jogadores que foram campeões pelo clube. O Duílio trabalha com a gente lá, hoje em dia, né? O Ailton trabalha com a gente, o Marcão trabalha com a gente. Então, assim, porque havia, entre nós aqui, né, vou voltar já no Fábio, mas havia no futebol moderno, assim, nos últimos anos, eu vi um preconceito muito com, ex-jogador, não tem que trabalhar em futebol, aí virou um monte, desculpa assim falar isso, mas um monte de cientista da bola que nunca entrou no campo. E eu sou um cara da prática da vida, assim, sou formado em Direito, entrei na faculdade com 20 anos de idade, mas a maior escola que eu tive foi a vida, acho que todo mundo. E eu não podia admitir que jogadores, como o caso dele, que se preparou, né, que fez cursos e etc., Fred, e outros jogadores, como o próprio Cadu, que hoje é assistente lá do Fernando Diniz, que é um cara que já tinha sido treinador do Audax, vinha se preparando, né? O próprio Ailton, o Marcão. Então, assim, jogadores que se prepararam para trabalhar num clube de futebol, mas tinha a pecha de que aí jogador não serve, né? E eu dizia, mas isso é uma loucura. Como é que eu não vou ter perto dos meus meninos lá? Eu tenho que ter o cientista, tem que ter o diretor, tem que ter o fisiologista, mas eu preciso ter perto do cara uma pessoa que ele olhe e veja no pôster de campeão. E que esse cara diga pra ele, como é que eu fiz pra chegar lá no pôster, assim, então, e eu achava uma baita de uma injustiça, eu vi uma baita assim, eu não imaginava que o Fábio fosse sair do Cruzeiro, eu falei, o Cruzeiro vai dispensar o Fábio? Nunca. E ele saiu de lá chocado. Ele vai fazer magoado. 1000 jogos, né, no Cruzeiro, eu pensava isso. Quando saiu, eu entrei em contato com o representante, e aí a gente fez uma videoconferência, né, falei com ele pelo computador, e ele falou, presidente, eu recebi uma proposta hoje de manhã do América de Minas, e assim, a minha questão não é dinheiro. Ele falou, minha questão é que eu tô perto da minha família aqui, minha família tá estabelecida em Minas e etc, mas eu queria ouvir o que você tem para dizer. E eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu fosse poder ter a possibilidade de contratar, porque eu achei que você ia terminar a carreira no Cruzeiro. Mas, se você quiser, você me diz quanto é que o América te fez de proposta. Eu vou, assim, empato essa proposta do América, assim, e tô falando isso aqui, não vou falar de valores, mas para dizer a você que ele não pediu um centavo a mais, então ele não veio pro Fluminense por dinheiro. Não fez leilão? Não, eu diria para você que ele ganha mais ou menos aí umas, sei lá, 4 ou 5 vezes menos do que ganhava no Cruzeiro, tá? Não foi por dinheiro. Ele só disse para mim o seguinte, eu sou muito religioso e eu vou me reunir com a minha esposa hoje à noite, a gente vai se ajoelhar, vai rezar, vai orar e perguntar para Deus para onde a gente deve ir. Por isso que eu não quero que você bote um centavo a mais. Ele intrigou o homem lá de cima. Eu quero isso para minha vida, né? E aí ele me ligou no dia seguinte dizendo, olha,
nós decidimos pelo Fluminense. Não vai ser fácil para nós. Nossos filhos aqui estudando em BH, vamos ter que fazer a vida toda de novo no Rio, mas eu ainda tenho um apartamento aí, etc. E eu vou pro Fluminense. Né? E aí ele veio, enfim, aí é por isso que o Fred fala que a contratação foi minha, e se você um dia quiser perguntar pro preparador de goleiros nossos, ele vai te contar essa história. É o André Carvalho. Ele entrou na minha sala lá no CT e falou: presidente, eu vi que você tá pensando em contratar o Fábio, etc, mas ele já tá, enfim, na época com 40 anos, né, 40 para 41, poxa, você tem certeza? Eu falei: meu amigo, assim, eu acho esse cara uma lenda do futebol, acho ele uma entidade do futebol e eu acho que ele vai nos ajudar muito, e eu queria que você confiasse, porra, nesse único pedido que eu tô fazendo a vocês aí para esse ano, enfim. E aí, com 20 dias de treinamento, ele entrou na minha sala e falou: presidente, ele tem 41 anos de idade e ele treina como se tivesse 18. É impressionante. Um cavalo. Eu nunca vi nada igual, ele falou para mim. Muito obrigado por ter colocado esse atleta na minha mão.